Em primeiro lugar, agradecer ao TIL e ao CITSEM o convite para participar nesta oficina e ao mesmo tempo, agradecer esta oportunidade de apresentar um pouco o que tem sido o trabalho da Sociedade Martim Sarmento no que diz respeito à preservação da memória de Raul Brandão, particularmente da sua biblioteca e do seu espólio. E de algum modo também, ao apresentar este trabalho, colocá-lo mais uma vez à disponibilidade de todos os investigadores que queiram consultar, seja de modo virtual, como poderão ver, seja presencialmente com o nosso apoio. Vou passar então a palavra à minha colega Salomé, que vai iniciar então esta apresentação, que nós dividimos no fundo em três partes, e a primeira parte diz respeito a esta questão, quer dizer, por que razão é que o espólio de Raul Brandão foi depositado em Guimarães, na Sociedade de Martim Sarmento? Qual é a história por trás deste depósito? Salomé, força. A apresentação que passaremos a expor incide sobre o espólio bibliográfico documental de Raul Brandão, existente na Sociedade Martim Sarmento em Guimarães. Não abordaremos o espólio brandiniano numa perspectiva documentalista, assim como numa vertente literária ou de apreciação processual, mas antes pretendemos dar a conhecer o espólio do escritor da Casa do Alto, como ficou também conhecido Raul Brandão, e o enquadramento que subjaz à sua integração na biblioteca e arquivo da instituição, e que permite compreender a ligação do escritor a Guimarães, retratar uma época e os seus intervenientes, assim como contribuir para o conhecimento da história editorial da produção literária de Raul Brandão. Raul Brandão, como bem sabem, nasceu no Porto em 1867, ingressou na carreira militar, não ambicionada pelo escritor, mas pretendida por sua mãe, e em 1896 foi destacado para integrar o Regimento de Infantaria 20 em Guimarães, à altura instalado no Paço dos Duques de Bragança. Este passo na carreira militar, realizado por sugestão também de um seu colega da Escola do Exército, o Guimaranense Duarte de Amaral, haveria de ditar o rumo da sua vida. Neste mesmo ano de 1896, Raul Brandão vem a conhecer Maria Angelina, guimaranense com quem casará no ano seguinte. Numa das cartas que dirigiu a Maria Angelina, de 29 de agosto de 1896, Raul Brandão escreve: "Eis o que vim encontrar em Guimarães, a minha felicidade, o meu amor, a minha querida Maria Angelina." Efetivamente, Maria Angelina foi sempre para o escritor uma figura central na sua vida. Para além de esposa, foi também uma espécie de secretária do autor do Humus. O romance póstumo, Pobre de Pedir, ter-lhe sido ditado. Após o casamento, Raul Brandão avançou para a construção da Casa do Alto, em Espreira, também em Guimarães, e a partir de 1912, quando já reformado do Exército, à altura capitão, Raul Brandão passou a residir permanentemente na Casa do Alto, passando o inverno em Lisboa, num clima mais ameno. Sobre a Casa do Alto, Raul Brandão registra nas suas memórias: "A certa altura da vida, tive a impressão de que me despinhara num mundo de espectros. Fugimos para a aldeia. A nossa casa fica à meia encosta da colina. Por trás, o mar verde dos pinheiros, em frente, os montes solitários. Este cantinho rústico criei-o eu, palmo a palmo. Construí a casa, plantei as árvores, minei as águas, absorvi-me." De facto, é neste refúgio que Raul Brandão escreve uma parte significativa da sua obra. Elaborou textos, diversos textos como o El Junot, a Conspiração, de 1917, o Humus, os dois primeiros volumes das Memórias, As Ilhas Desconhecidas, assim como o Portugal Pequenino, este último escrito em colaboração com a esposa Maria Angelina. Nesta casa rural minhota, a Casa do Alto,
Recebeu Raul Brandão também importantes figuras da literatura portuguesa do seu tempo, entre elas Teixeira de Pascoais, Vitorino Nemésio e Aquilino Ribeiro. As profundas raízes que Raul Brandão desenvolveu em Guimarães evidenciam-se também na sua vontade em ser sepultado nesta cidade. Apesar de ter falecido em Lisboa, em 1934 foi trasladado para Guimarães. Assim como na doação à Sociedade Martins Sarmento da sua biblioteca. A instituição, a Sociedade Martins Sarmento, não era alheia a Raul Brandão. De facto, no ano seguinte à sua chegada a Guimarães, tornou-se associado da instituição e em 1900, quando da publicação do volume de homenagem a Francisco Martins Sarmento, patrono da instituição e uma das mais importantes figuras do século XIX no domínio da arqueologia e da etnografia em Portugal, colaborou nesse volume, juntamente com outras destacadas figuras da época, ligadas à investigação também histórica, arqueológica, etnográfica, assim como ao nível da literatura, quer nacionais, quer internacionais, tais como José Leite Vasconcelos, Sousa Viterbo, Teófilo Braga, Rocha Peixoto e o alemão Emil Hubner. Como já referimos, na Sociedade Martins Sarmento existe o espólio bibliográfico documental do escritor da Casa do Alto. O espólio começa a constituir-se a partir de 1979 com a integração da biblioteca pessoal do escritor, deixada em testamento, e em anos subsequentes, e também por intervenção da instituição, ocorre a integração também da sua obra manuscrita, que inclui os cadernos de apontamentos, textos de obras publicadas, planos de obras, entre outras anotações, correspondência de Raul Brandão com Raul Brandão, documentos biográficos, iconografia, correspondência com Maria Angelina e recortes de jornais, entre outros documentos. Muito bem. Este diapositivo que nós estamos a mostrar espelha bem o espírito do que a Salomé acabou de dizer. É muito curioso, parece muito curiosa esta expressão, esta referência à Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento em 1900, quando o Raul Brandão diz que esta instituição tinha uma ideia extraordinária, não é? De que os livros se fizeram para se ler e assim empresta os livros a quem os quiser ler, seja sócio ou não, o que para ele era uma surpresa e ainda hoje, em muitos casos, seria também uma surpresa. E se calhar nesta inspiração, ou por essa inspiração, ele deixa os livros da Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento. Pronto, ele vai ficar sepultado em Guimarães, a casa dele é em Guimarães, a esposa dele vai continuar a vida em Guimarães, não é? Ele deixa ficar os livros da Sociedade Martins Sarmento, mas com esta ressalva. Tudo o que fica dito, todas as posições testamentárias, só depois da morte da sua mulher e sem que por qualquer forma a incomodem. Portanto, proteger um pouco este futuro da Maria Angelina. E isto agora leva-nos ao outro aspecto da nossa intervenção, que é, muito bem, o espólio está aqui, foi de alguma forma encaminhado para a sociedade pelo Raul Brandão, mas como é que ele chegou à sociedade, por que fase é que ele chegou à sociedade e de alguma forma atingindo esta globalidade que a Salomé acabou de apresentar. Antes de mais, cumpre aqui destacar o papel de uma figura extraordinária da cultura portuguesa, particularmente guimaranense e com um papel fundamental na sociedade também de Martins Sarmento, a personalidade do Dr. Santos Simões. Portanto, ele em 1957, em outubro de 57, ele era professor, iniciou a sua atividade letiva em Guimarães, mas trazia um lastro enorme, fundamentalmente até para o que nos interessa hoje, ligado ao teatro. Ele fez parte do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, onde foi ator, encenador, ensaiador, diretor, acompanhou, no fundo, participou numa série de digressões deste teatro pelo mundo inteiro, quase poderíamos dizer assim. E, portanto, quando ele vem para Guimarães, traz com ele essa experiência, essa dinâmica e, talvez, através do teatro, esta relação, esta devoção por Raul Brandão. E logo em 58 nós conseguimos situar uma aproximação entre a Maria Angelina, a viúva de Raul Brandão, e Santos Simões,
porque é republicado nessa altura o Portugal Pequenino e o Dr. Santos Simões tem um papel importante nesta republicação, sendo até referido na ficha técnica, não é? E no ano seguinte é publicado o livro de memórias da Maria Angelina, Um Coração, Uma Vontade, isto em 1959, também pela Coimbra Atlântida, se não estou em erro, não é? Pela editora Coimbra Atlântida, e em que, quer dizer, nos agradecimentos iniciais, a Maria Angelina, no fundo, diz que esta obra que seria impossível sem a colaboração, sem a intervenção do Dr. Santos Simões, e, portanto, aqui se vê então a proximidade que se constrói de duas pessoas que veneram o escritor Raul Brandão. Por variadas razões, o escritor Manuel Mendes, como sabem, tinha o projeto, acalentava o projeto por esta altura de publicar a obra completa de Raul Brandão em fascículos no Jornal do Foro. Aproxima-se também de Santos Simões e vê nele, de alguma forma, o mediador local em Guimarães, o intermediário, que fará a ligação entre o seu projeto, de alguma forma, em Maria Angelina, aquele que Manuel Mendes conhecia bem e com quem se correspondia, mas que facilitaria este processo de acesso aos manuscritos e a outros elementos do espólio de Raul Brandão, que pudessem enriquecer o trabalho que Manuel Mendes estava a fazer nesta publicação. Além deste papel de Santos Simões nesta relação entre Maria Angelina e Manuel Mendes, podemos destacar também outros contributos. Ele, em 58, funda no Círculo de Arte e Recreio, uma instituição cultural vimaranense, o Teatro de Ensaio Raul Brandão, que, quer pelo título, quer pelas obras que leva à cena, como estão a ver ali em cima naquela fotografia, o G. Sombra se dedicou particular atenção ao escritor. Em 64, inaugura-se em Guimarães uma livraria Raul Brandão, também uma inspiração de Santos Simões, com outros vultos da cultura de então, e que vemos ali uma fotografia de inauguração com a presença da Dona Maria Angelina e em cima um cartaz de divulgação dessa livraria e papelaria. E finalmente, em 1967, no centenário do nascimento de Raul Brandão, em Guimarães, digamos, motivadas ou capitaneadas por Santos Simões, desenvolve-se uma série de iniciativas, exatamente, obrigado, de iniciativas dentro de um programa vasto de comemoração deste centenário. Ora, como vão ver, esta questão acaba por ser central, esta presença de Santos Simões acaba por ser central em todo este processo. Se formos ver a primeira entrada de algum do espólio de Raul Brandão na Sociedade de Marchamento, acaba por ser a sua biblioteca, decorre naturalmente do óbito de Maria Angelina em 1973, e depois há uma série de diligências da direção da Sociedade de Marchamento no sentido de então dar cumprimento ao que era a disposição testamentária e transferir a biblioteca do escritor para a Sociedade de Marchamento. Houve na altura alguma resistência da parte da família, na medida em que existia um projeto, por volta de 1977, 78, de criar uma casa-museu Raul Brandão, em que houve a intervenção do então secretário de Estado da Cultura, o escritor também David Mourão Ferreira. David Mourão Ferreira chegou a visitar a Casa do Alto, a residência do escritor, e na altura terá até levado consigo uma série de cartas de Raul Brandão para Maria Angelina, cartas de namoro, que levou consigo então para Lisboa e das quais iremos falar daqui a um pouco mais de tempo. Finalmente, em 1979, tendo segurado esta criação da Casa-Museu, a família transfere a biblioteca para a Sociedade de Marchamento e ela é depositada e onde hoje pode ser consultada. Temos aqui uma fotografia de algumas das estantes das obras, que inclui as obras do escritor, onde está à disposição para quem quiser então analisar ou estudar. Um outro momento chave neste processo de resgate do espólio de Raul Brandão dá-se no final dos anos 80, nós situamos isto mais ou menos entre 86 e 88,
quando portanto, a casa estava abandonada já há alguns anos, ninguém vivia na Casa do Alto, mas havia uma série de problemas que levou à realização de uma operação de desinfestação. E durante essa infeliz operação, digamos assim, a casa foi um pouco esventrada, desorganizada e ficou como que devassada e acessível até a pessoas do exterior. Tomando conhecimento, digamos, através da família ou através de familiares desta situação, o Dr. Santos Simões rapidamente acorreu à Casa do Alto, com a autorização dos familiares, e recolheu toda a documentação que estava espalhada pelo chão, calcada pelas pessoas que estiveram lá a trabalhar, portanto, uma grande confusão que ele depois pacientemente foi organizando, dando uma lógica e sistematizando, e depois, mais tarde, também depositando esta documentação na Sociedade de Martins Sarmento. Portanto, esta foi a segunda via de entrada de documentação na Sociedade de Martins Sarmento. O terceiro momento dá-se ainda também com a intervenção de Santos Simões, que, entretanto, em 1990, é eleito presidente da direção da Sociedade de Martins Sarmento, e logo nesse ano a direção da Sociedade contacta Berta Mendes, a viúva do Manuel Mendes, solicitando-lhe a devolução dos manuscritos de Rolo Brandão que estariam na posse da família por intermédio do trabalho que o escritor estava a desenvolver e no fundo, espólio que tinha sido em grande parte até enviado por Santos Simões para Lisboa. A resposta que obtém de Berta Mendes é que ela tinha vendido ao Estado português o espólio do marido, todo o espólio, e nesse todo o espólio foi também o conjunto de manuscritos de Rolo Brandão, e que se achavam então, com base num contrato de depósito que podem aqui ver, estava então depositado na Biblioteca Nacional. Sendo assim, a Sociedade de Martins Sarmento passa a dirigir-se à Biblioteca Nacional reclamando o espólio com base no testamento, mas associando também a essa pretensão as ideias de Maria Angelina, que foram os seus sobrinhos, não é? Que foram fundamentalmente os seus sobrinhos. Esta questão tem a ver, no fundo, com, aliás, como poderíamos ver já, a resposta da Biblioteca Nacional a esta reclamação da Sociedade de Martins Sarmento, ou esta pretensão da Sociedade de Martins Sarmento, mostra-nos já, no fundo, o que é que está aqui em discussão. Primeiro, a primeira questão é que Rolo Brandão disse que deixava ficar à Sociedade de Martins Sarmento os livros da sua biblioteca. E, portanto, a Biblioteca Nacional, e mais tarde o Tribunal acabará por dizer também, que livros não são manuscritos e, portanto, no espírito do escritor não estaria nunca a doação do seu espólio, mas sim, claramente, do que seriam os livros da biblioteca, um conceito muito, muito preciso. E, portanto, por aqui não se estava a ver que a Sociedade de Martins Sarmento pudesse ir muito longe com esta pretensão de reunir todo o espólio na instituição. Mas havia um outro lado, que também, uma outra reclamação que era feita pelos herdeiros, e esta é um pouco mais complicada, porque Maria Angelina tinha deixado ficar aos seus sobrinhos todo o recheio da sua casa. E a questão que coloca a Biblioteca Nacional é, quando se diz que todo o recheio da casa também está incluído, ou também estão incluídos os documentos que estavam em Lisboa há várias décadas na posse do escritor Manuel Mendes, isso também faria parte do recheio? Ou por não serem bens declarados, não fariam parte desse recheio? É esta questão que o levanta. E vai avançando também no que será depois a sua argumentação, quer dizer, que se este espólio está na mão da família Mendes, portanto, Manuel Mendes e da sua esposa Berta Mendes há tantas décadas, então eles teriam adquirido a propriedade do espólio por uso capião. Ameaçava ainda, digamos assim, ou acenava ainda com umas despesas avultadas com a conservação do espólio, na ordem dos 5.000 contos, que teria de ser compensada de alguma forma se perdesse a posse deste espólio. Na sequência deste impasse, os herdeiros e a Sociedade de Martins Sarmento acabam por processar a Biblioteca Nacional. Muito rapidamente, porque achamos que tem algum interesse este aspecto, a decisão do Tribunal da Primeira Instância
no fundo, vem confirmar todos estes aspectos que nós temos vindo aqui a desenvolver até agora, mas dá razão à Biblioteca Nacional dizendo que o Berta Mendes terá adquirido por uso capião um espólio, já que o manteve na sua posse desde a morte do marido até a entrega à Biblioteca Nacional em 1982, e por essa razão nem os herdeiros, nem a sociedade de administramento teriam qualquer direito sobre esse espólio, ele deveria continuar na Biblioteca Nacional. A sociedade e os herdeiros não se conformaram com esta decisão, recorreram para a relação, e o Tribunal de Relação, quer dizer, isto é curioso porque os factos vão ser sempre os mesmos e não há dúvida quanto aos factos, mas o Tribunal de Relação tem um entendimento completamente diferente. Acha que o espólio não pertence a Berta Mendes, porque nunca houve nenhuma transmissão do espólio nem de Rolando nem de Maria Angelina para Manuel Mendes, mas verifica uma outra coisa. O Estado português, diz o Tribunal da Relação, possui este espólio desde 1982, trata-o como seu, como sua propriedade, classifica-o, condiciona-o, despendendo grandes e elevadas verbas na sua conservação, o que lhe garantia então direitos de uso capião, desde 82 que estava na sua posse, há mais de 20 anos, e portanto pertencia isto ao Estado português. Mais uma vez, a sociedade não se conformou com esta decisão e a sociedade e os herdeiros reclamam para o Supremo Tribunal de Justiça que venha a ter, então, uma posição completamente diferente. O Supremo Tribunal de Justiça diz que o Estado português não é parte da ação, nem invocou o uso do capião, e, portanto, essa questão de que, como se dizia no Tribunal de Relação, do Estado ter direitos sobre este espólio não vinga essa teoria, até porque o Estado nem sequer era parte na ação, não é? Além disso, não ficou provado que Raul Brandão tenha transferido para Manuel Mendes a posse do espólio, como a biblioteca defendia. Portanto, isso nunca ficou provado, portanto, não havia qualquer ato de transmissão e, portanto, nunca poderiam reclamar a posse. Por outro lado, também não confere qualquer direito à sociedade de administramento, porque, mais uma vez, portanto, o Supremo Tribunal diz que a doação ou a expressão livros da minha biblioteca não compreende o espólio do escritor e, portanto, a sociedade de administramento não tem razão em invocar, neste sentido, a propriedade do espólio. Mas coloca uma outra questão, que vem atravessando toda esta discussão, que é se o espólio faz ou não faz parte do recheio da Casa do Alto. E aqui é que o Supremo tem um entendimento completamente diferente e diz que o recheio de uma casa é tudo o que pertence àquela casa, mesmo que temporariamente, por acaso, por acidente, por empréstimo ou qualquer coisa, tenha sido retirado da casa. Portanto, quando alguém diz os meus bens e o meu recheio da minha casa, é tudo o que pertence seria o que faria parte daquele conjunto. E sendo assim, o espólio foi sempre de Raul Brandão, não é? Mesmo que estivesse em Lisboa, que o transmitiu a Maria Angelina, continuando sempre a ser seu, e que por sua vez o transmitiu aos seus sobrinhos, sendo agora dos sobrinhos, e nessa medida não havia discussão e o espólio deveria regressar a Guimarães e à família que depois o deposita na Sociedade de Marchamento. Portanto, em 2009, finalmente o espólio é transferido para a Sociedade de Marchamento, onde está agora disponível. E finalmente em 2019 há uma quarta fase, que é um conjunto de cartas de namoro de Raul Brandão para Maria Angelina, que estavam na posse da família David Mourão Ferreira, são transferidas pelo seu filho, David Ferreira, para a Sociedade de Martins Sarmento, fechando-se assim este ciclo. E finalmente, e para terminar, falta, no fundo, a outra pergunta final, não é? Ou a questão final, que é qual o presente e qual o futuro deste espólio na Sociedade de Marchamento. Quanto ao presente, eu penso que podemos referir estas duas iniciativas que desenvolvemos em 2017, o colóquio O Sonho em Marcha, uma importante realização aqui na Sociedade de Marchamento sobre a obra de Raul Brandão, neste caso concretamente sobre a publicação do livro Humus. Todas estas comunicações foram publicadas na revista de Guimarães. Depois, em 2019, a publicação do livro das Cartas de Namoro a Maria Angelina, com uma coordenação científica da professora Maria João Renaud e com a colaboração de uma das nossas técnicas também, a doutora Célia Oliveira.
Finalmente, o trabalho que temos vindo a desenvolver aqui na Casa Sarmento, em estreita articulação com a Sociedade de Sarmento. A Casa Sarmento é uma unidade diferenciada da Universidade do Minho, que tem como principal missão, ou como uma das suas principais missões, a divulgação do património da Sociedade de Martins Sarmento. E estamos a fazer isso também com o espólio de Raul Brandão. Como podem ver aqui, já está disponível na nossa página, estão disponíveis 695 objetos, quer dizer, pode ser um caderno, não é? Ou pode ser uma fotografia ou uma carta, não é? 949, não é? Objetos do espólio de Raul Brandão, e progressivamente temos vindo a digitalizar e a continuar a publicar e disponibilizar na internet este espólio para os investigadores. E é um bocado, no fundo, acabamos com um convite, não é? Estamos aqui no local indicado, com as pessoas indicadas, e dizer-vos que temos sempre as portas abertas para receber todas as pessoas que estão interessadas em trabalhar Raul Brandão, apoiar-vos, acolher-vos e de alguma forma permitir que vocês possam desenvolver a vossa investigação. Obrigado pela atenção.